independente do contexto que você estiver, é importante a gente fazer na primeira consulta do pré-natal, né? Logo no início da gravidez, a gente vai solicitar uma glicemia de jejum. Então, às vezes as pessoas falam assim, diabetes gestacional é teste oral de tolerância à glicose, né? TOTG. Então, assim, olha, muita calma, porque, assim, tem hora para a gente fazer cada exame, né? O TOTG, ele é um exame que vai ser útil no segundo trimestre da gravidez, né? Então, entre 24 e 28 semanas. No início da gravidez, no primeiro trimestre da gestação, a gente não tem parâmetros, né, para interpretar um TOTG. Então, no início da gravidez, o que a gente faz é glicemia em jejum. E aí, como é que a gente vai interpretar, né? Olha, o nosso ponto de corte aqui, o que vai, né, servir de número mágico aqui, é a glicemia de 92. Menor do que 92. Isso daí, se a glicemia dela em jejum, mulher está grávida, tá? Na primeira consulta do pré-natal, ela está no primeiro trimestre de gravidez, então a glicemia em jejum dela vem menor do que 92, esse foi um rastreamento negativo para diabetes, beleza? E aí, isso significa, não, então não é diabetes, não tem diabetes gestacional, não tem nada, então morreu esse assunto? Não. Por quê? Porque ela ainda pode desenvolver o diabetes gestacional ao longo da gravidez, né? Então, entre a 24ª e a 28ª semanas de gestação, a gente vai solicitar, então, um teste oral de tolerância à glicose. Porque hoje, nesse momento, né, no início aqui, no primeiro trimestre da gravidez, a gente está descartando diabetes. Porém, ela ainda não está livre de desenvolver um diabetes gestacional. É por isso que lá na frente a gente vai precisar do TOTG, mesmo, né, que a paciente tenha um rastreamento negativo agora. Muito bem. E se a glicemia veio a partir de 92? Daí é o seguinte, é aqui que a gente vai fazer uma distinção entre o diabetes gestacional e o diabetes diagnosticado na gravidez, né? Aquela paciente que já tinha diabetes e não sabia, e aí esse diagnóstico sai ali nos exames de pré-natal. Então, como que a gente vai fazer essa distinção? Se essa glicemia de jejum vier a partir de 126, que é aquele nosso critério para dar diagnóstico de diabetes mesmo, né, independente de qualquer circunstância. Então, se essa glicemia vier maior ou igual a 126, isso é compatível com um diabetes diagnosticado na gestação. Por outro lado, se a glicemia estiver entre 92 e 125, daí que a gente vai chamar isso de diabetes gestacional. Porém, aqui tem um detalhe, que é um detalhe muito, muito, muito importante, que é o seguinte, gente, antes da gente dar esse diagnóstico, eu falei assim, ela chega com a glicemia, né? Veio com a glicemia de 100. Opa, isso aqui é diabetes gestacional. Olha, possivelmente é mesmo. Só que antes de você afirmar isso, é importante você repetir a dosagem, tá? É necessário uma segunda glicemia em jejum, né? Confirmando esse resultado, tá bom? Porque lembra, gente, é tipo assim, né? Em endocrinologia, isso é quase que uma, digamos assim, uma regrinha, né? De que a gente deve sempre repetir, né, exames para que a gente possa confirmar. Por quê? Porque uma glicemia em jejum, eventualmente, ela pode vir elevada sem isso significar que ali existe realmente, né, uma alteração do metabolismo da glicose, que é mantida, que é constante, né? Então, antes da gente afirmar que isso é um diabetes gestacional, a gente deve confirmar com uma segunda dosagem de glicemia em jejum, tá bom?